A multiplicação de casos de dengue neste verão levou as autoridades públicas de educação e de saúde a uma espécie de operação de guerra. E os estudantes estão sendo convocados para o combate. Olhares atentos. A função nossa é estar todos unidos contra o mosquito, então juntos somos mais fortes. Então a gente tem que evitar que o mosquito nasça. É sempre importante porque todo ano que vem essa época de chuva sempre se repete. Muitas pessoas pegando dengue, vindo a óbito, então sempre importante, está reforçando sempre. Hoje, os Ministérios da Saúde e da Educação deram início a uma campanha de conscientização nas escolas de todo o país. A ideia é que os agentes de vigilância ambiental intensifiquem as vistorias e ainda que espalhem o conhecimento sobre como eliminar os focos do mosquito, para que os alunos se mantenham alerta e levem o que aprenderam para dentro de casa também. É um trabalho coletivo, né, em que a gente faz essa união, né, de forças com o pessoal, no caso da fiscalização, né, sanitária. A capital do país é a unidade da federação com maior número de casos por 100 mil habitantes. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até agora foram notificados mais de 82 mil casos prováveis de dengue. Mais do que o registrado durante todo o ano de 2022 e o pior da série histórica, iniciada em 2018. E em todo o Brasil, só este ano, de acordo com o Ministério da Saúde, já são mais de 715 mil casos prováveis de dengue. No ano passado, neste mesmo período, eram quase 166 mil. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, e o ministro da Educação, Camilo Santana, estiveram hoje numa escola no Distrito Federal, numa das áreas com maior contaminação por dengue, para fazer o lançamento da campanha. Vamos poder atingir 138 mil escolas em todo o país, mais de 2 milhões de professores e professoras, mais de 40 milhões de alunos e alunas. A ministra da Saúde quer levar a vacinação para dentro das escolas no mês que vem, mas diz que é preciso combater os focos do mosquito. A vacinação não responde à crise deste momento. Não responde. São 2 doses, 3 meses de intervalo. Então nós vamos progredir com a vacinação, mas ela é uma aposta de médio e longo prazo. E quando se fala em vacina... Se vacinar, tomei vacina antes de ontem. Não deixar lixo. Não pode deixar água parada, tem que derramar todas as águas paradas. O estado de Roraima está sofrendo com os incêndios florestais. Na terra indígena São Marcos, em Pacaraima, o fogo fora de controle obrigou famílias a sair de casa às pressas no meio da noite. A casa aqui, ó, a casa pegando fogo. Pega só o documento, Os moradores suspeitam que o incêndio tenha sido criminoso. Quem foi culpado vai ter que pagar, pessoal. O fogo destruiu da primeira casa aqui, pessoal. O telhado desta outra casa ficou destruído. 56 brigadistas indígenas estão atuando no combate às chamas dentro das áreas de reserva. O desafio maior hoje que a gente está tendo é porque surge vários focos, né, várias denúncias de vários locais, né, diferentes. E vai tentar, né, fazer o combate com pouco efetivo, né, que a gente tem. Roraima é o estado brasileiro com mais focos de incêndio no mês de fevereiro. São mais de 1.000, situação que é agravada por um dos piores períodos de seca dos últimos anos. Na tentativa de conter os incêndios, a Fundação Estadual de Meio Ambiente atendeu à recomendação do Corpo de Bombeiros e suspendeu o calendário de queimadas controladas. O Corpo de Bombeiros tem dado essa atenção principal, só que a população precisa ajudar, né, e não colocar fogo, e a estiagem vai se prolongar aí de acordo com os climatologistas e a gente precisa realmente se preparar e se ajudar. Hora da previsão do tempo. Eliana traz para a gente as informações. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner. E para você. Roraima vai ter mais dias de sol e calor. E amanhã essa também é a previsão para a maior parte do Amazonas e do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, Manaus e Boa Vista são as únicas capitais com expectativa de tempo firme, máximas de 32, 35 e 38 graus. A área onde a chuva tende a ser mais forte inclui o Tocantins. No estado, as aulas estão suspensas na cidade de Tocantinha. Os ônibus escolares não conseguem passar por causa de grandes alagamentos. Nessa quinta-feira, há risco de temporal também no leste do Pará, no Maranhão, no Piauí, em grande parte da Bahia e de Minas Gerais, no norte de Goiás, no Espírito Santo, na região serrana do Rio de Janeiro e no litoral paulista. O tempo fica mais fechado e com muita chuva em Belo Horizonte, Palmas, São Luís e Teresina, com temperaturas de 25 e de 27 graus. Belém, Salvador, Vitória, São Paulo e Brasília também tem possibilidade de fortes pancadas de chuva. À tarde faz 24 graus em Brasília, 28 em São Paulo, 29 em Vitória e 30 em Salvador e Belém. No Rio de Janeiro, chove fraco de manhã. A temperatura chega aos 32 graus e aí sim pode chover forte. À noite, as instabilidades enfraquecem. Até amanhã, Renata e Bonner. Até amanhã, obrigado, Eliana. Equipes de resgate encontraram o helicóptero que estava desaparecido desde segunda-feira à noite no sudeste do Pará. Ele tinha saído de Altamira e caiu numa área de acesso limitado em Goianésia. Os 3 ocupantes morreram. As 7 pessoas que sobreviveram à queda de um helicóptero ontem na Grande São Paulo receberam ajuda rápida depois do acidente. No começo da tarde, um guincho começou a retirar o que sobrou do helicóptero. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da queda às 4h25 da tarde de ontem. O relógio está 1 hora adiantado. Tem gente lá, ó. Pega o extintor, calma. Puxa a criança e corre rápido pra cá. Moradores e funcionários de um mercado foram os primeiros a chegar. O helicóptero estava pegando fogo. Eu já gritei extintor, alguns é até da brigada de incêndio aqui do supermercado que tem também. Já vieram, fizeram aquela corrente e já começaram, enquanto ele estava na parte de baixo fazendo o resgate das vítimas que estava dentro do helicóptero, eles estavam apagando o incêndio do helicóptero. Tá mais extintor! Outro extintor! Outro! Ué, quem tá parado aí, vai atrás de extintor aí! Fabrício conta que resgatou 4 das 7 pessoas que estavam a bordo. Eu entrei pela parte de trás, aqui no matagal, e já pulei dentro do rio, que ali vem água, é um brejo. Então tem água até aqui assim, onde estava já um primeiro senhor que estava fora do helicóptero. Eu ouvi as vozes das crianças a parte de trás de mim. Eu não sabia onde elas estavam, mas gritando socorro, socorro. Só que aí a população já tinha, o pessoal do mercado também já tinha ido de encontro a elas. Socorrida, uma das crianças perguntava pela mãe. Tem 2 pessoas aí ainda, ó. Já tiraram 5. O Alisson aparece nestas imagens, ajudando a organizar o resgate dos feridos. Fizemos uma corrente humana, passando de mão em mão. Como eu era o último da fila, peguei a moça, a mãe das crianças, e trouxe para fora da mata, né? Eles usaram pallets, essa estrutura de madeira feita para armazenar produtos em mercados. Assim fizeram uma passagem improvisada e também carregaram os feridos. Mais uma vítima, graças a Deus está com vida. Além dos pallets, os funcionários usaram um total de 15 extintores e até um cobertor do mercado para socorrer as vítimas. O helicóptero caiu bem no meio desta mata. É um terreno que não tem nenhuma casa, mas a poucos metros daqui tem esta comunidade, onde vivem, segundo os moradores, cerca de 40 famílias. Esse morador acredita que foi salvo pela ação do piloto. Se não fosse ele tinha jogado aqui em cima das casas que tinha caído aqui, aí tinha sido uma tragédia muito feia. Esse instrutor de voo diz que o piloto do helicóptero agiu rapidamente e fez manobras complexas para reduzir a velocidade da queda e diminuir o impacto. Ele foi um herói de ter conseguido diminuir a velocidade do helicóptero, senão o helicóptero tinha amassado totalmente, tinha batido com muita velocidade, não teria conseguido sair de lá vivo. Vários funcionários do mercado contaram que não dormiram direito. Hoje eles fizeram uma confraternização
para relaxar. Helicóptero pegando em chamas e não pensamos duas vezes para pular. Não só eu, como toda a equipe e também outras pessoas. Então a gente só agradecer e agora é gratidão, gratidão e gratidão. A seguir, autorizado o uso da Força Penal Federal no presídio de Mossoró. Passam de 30 as mortes na operação policial contra o crime organizado no litoral paulista. O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Penal Federal no presídio de Mossoró. A fuga inédita de 2 presos completou hoje uma semana e também o medo de quem vive na região. A última grande movimentação policial para a captura dos foragidos aconteceu hoje à tarde. Policiais federais fizeram uma operação na cidade de Baraúna, na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. De porta em porta, vasculharam casas de moradores. Não houve prisões nem divulgação oficial do que motivou as buscas por parte dos policiais que procuram Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento, ligados à facção Comando Vermelho. Desde o domingo, a movimentação policial se concentra aqui na cidade de Baraúna. O patrulhamento acontece no movimentado centro urbano da cidade e também na extensa zona rural do município, o último a oeste do Rio Grande do Norte. A região de Mata tem uma área equivalente a 25 mil campos de futebol e engloba o Parque Nacional Furna Feia. Nossa equipe de reportagem percorreu o caminho até a reserva ambiental. O terreno é um dificultador a mais para os 500 policiais envolvidos na operação de captura. O local tem vegetação de caatinga fechada, com árvores de até 5 metros. O parque tem o maior número de cavernas por hectare no país, segundo a gestão da reserva. São cerca de 300 grutas. Entrar na mata é uma tarefa difícil que os agentes têm executado desde a quarta-feira da semana passada, quando a inédita fuga do sistema penitenciário federal aconteceu. Cães farejadores são importantes para auxiliar nas buscas. No assentamento Vila Nova, a cerca de 20 quilômetros do centro de Baraúna, a rotina dos moradores mudou nos últimos dias, com a presença da polícia no povoado de 100 famílias. Um helicóptero chegou a pousar em um campo de futebol da comunidade. Baraúna é uma cidade muito tranquila. Agora não, que está nesse movimento, né, todo. Tanta gente aí abismado com medo das coisas que estão acontecendo, né? Porque a cidade de Baraúna é uma cidade pacata. A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza todos os carros que acessam o município de Quixeré. Aqui perto da divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, a gente tem uma ideia do tamanho da área a ser vasculhada pelas equipes de busca. Uma área predominantemente rural, de mata fechada e com muitos pontos altos como esse, que podem ser usados pelos fugitivos como pontos de observação para ver a movimentação que acontece lá embaixo. Moradores com medo mudaram a rotina. A gente fica apreensivo, com medo, não sai fora com as portas fechadas direto e com medo, né? A mercê dele, pensando que ele vai estar aqui a qualquer momento. Chegou a 31 o número de mortes de suspeitos em confrontos com a Polícia Militar na operação de combate ao crime organizado na Baixada Santista, em São Paulo. Cenas assim se tornaram frequentes em favelas da Baixada Santista nas últimas semanas. Hoje, um sargento do Batalhão de Ações Especiais recebeu alta após 14 dias internado. O sargento tinha levado um tiro na cabeça. Emocionado, recebeu abraços dos colegas. A Polícia Militar iniciou a operação na Baixada Santista depois da morte do policial da rota Samuel Wesley Cosmo, no dia 2 deste mês. A câmera corporal registrou quando Samuel levou um tiro num patrulhamento em Santos. A PM de Minas Gerais prendeu o suspeito de assassinar Samuel. Desde o início da operação, a PM prendeu 716 pessoas. Destas, 265 têm antecedentes criminais. Os policiais apreenderam meia tonelada de drogas e 83 armas. O governo cita a prisão de uma suspeita de lavar dinheiro para o PCC e a morte de Rodrigo Pires, um dos chefes da facção, em troca de tiros com PMs. Em 18 dias, 31 pessoas morreram em confrontos com policiais militares em toda a Baixada Santista.
No ano passado, a morte de outro soldado da rota, Patrick Reis, deu início à Operação Escudo no Guarujá. Em 40 dias, a ação deixou 28 civis mortos em confrontos com a polícia. A Ouvidoria das Polícias do Estado, Defensoria Pública, denunciaram violações de direitos humanos que teriam sido praticadas pelos policiais na Operação Escudo. A Ouvidoria acompanha de perto a operação deste ano. Isso é um absurdo, isso é um descalabro e a gente não vai aceitar que a política de segurança pública do maior estado do país seja a política de segurança pública da morte, da vingança e do desrespeito à vida humana. Eu tenho um laudo de pessoa cega que está sendo acusada de ter trocado tiro com a polícia dentro do quarto da própria casa. Depois de 13 dias em Santos, o gabinete da Secretaria de Segurança Pública voltou nesta semana para a capital. O secretário rebateu as críticas de entidades civis sobre a letalidade da polícia e afirmou que a operação não tem prazo para terminar. Eu tenho que me basear em laudos periciais dos médicos legistas. E nenhum laudo do IML aponta qualquer sinal de violência, muito menos de tortura ou de excesso por parte dos policiais. O que eu posso dizer para a população que nos assiste é que no estado de São Paulo haverá combate ao crime organizado de maneira técnica, proporcional, dentro dos limites da lei, mas não haverá território, nem 1 milímetro do território do estado de São Paulo que o crime organizado queira instalar um estado paralelo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, trocou hoje 34 dos 63 coronéis da PM em funções de comando. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 15 réus dos atos golpistas de janeiro do ano passado por crimes como golpe de Estado e abolição do Estado Democrático. As penas ainda vão ser estipuladas. Até agora, o STF condenou 86 pessoas. Já a primeira turma da corte tornou réus por omissão 7 oficiais da antiga cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. A pedido da Polícia Federal, o ministro do STF, Luiz Fux, autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do deputado do Avante, André Janones, e de assessores e ex-assessores dele. Janones é suspeito de cobrar parte dos salários de funcionários do gabinete. O deputado nega ter praticado a chamada rachadinha. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, aos 86 anos, um dos mais influentes pensadores das ciências sociais no Brasil. O sociólogo Luiz Werneck Viana também era formado em Direito e dedicou a carreira ao ensino de Sociologia e Política. Publicou livros que são referência para a sociologia, além de trabalhos importantes sobre a justiça. Foi militante do Partido Comunista e buscou exílio no Chile, no auge da repressão da ditadura militar. Luiz Werneck Viana tinha uma doença pulmonar crônica. A seguir, o encontro de chanceleres do G20 no Rio. E a crise Brasil-Israel. O presidente Lula recebeu hoje o secretário de Estado americano na primeira visita oficial de Antony Blinken ao Brasil. Antony Blinken chegou ao Palácio do Planalto às 9 em ponto e logo foi questionado pela imprensa sobre Gaza. Ficou em silêncio. No início do encontro, jornalistas puderam entrar para registrar imagens. Nesse momento, o presidente Lula perguntou a Blinken sobre as eleições americanas marcadas para novembro. O secretário disse que a disputa está polarizada. Na saída, Blinken disse apenas que Brasil e Estados Unidos trabalham juntos de forma bilateral, regional e global e destacou a importância da parceria entre os dois países. A expectativa era para uma conversa de 40 minutos, mas durou quase 2 horas. O que seria uma visita de cortesia acabou se transformando numa reunião substantiva, de grande convergência sobre mudanças climáticas, combate à fome e reforma da governança global, segundo o assessor para assuntos internacionais Celso Amorim, que participou do encontro. Numa rede social, Lula disse que conversou sobre temas como a transição energética, a ampliação dos laços de investimento e cooperação entre os dois países e sobre a paz na Ucrânia e em Gaza.
Em nota, o Palácio do Planalto disse que Lula reafirmou seu desejo pela paz e fim dos conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza, e que ambos concordaram com a necessidade de criação de um Estado palestino. De acordo com o porta-voz de Blinken, além das questões bilaterais, o secretário falou do papel do Brasil em tensões locais, como a que envolve Guiana e Venezuela sobre a região de Essequibo, e discutiu o empenho dos Estados Unidos em relação ao conflito em Gaza, incluindo o trabalho urgente com parceiros para facilitar a libertação de todos os reféns e para aumentar a assistência humanitária e melhorar a proteção dos civis palestinos. A correspondente Raquel Krahenbuhl, que acompanha a viagem de Blinken, ouviu de autoridades americanas que o secretário deixou claro que só dá para ter um cessar-fogo imediato se o Hamas não estiver mais ativo. Segundo assessores do presidente Lula, a discussão sobre Gaza foi já no finzinho da reunião. Blinken lembrou que o padrasto dele foi sobrevivente do Holocausto. Não entrou no mérito da declaração de Lula, que comparou a guerra em Gaza com o Holocausto. Apenas ressaltou que os Estados Unidos discordam da comparação com o Holocausto e não consideram que haja um genocídio em curso na região. Nesta quarta-feira, o chanceler israelense Israel Katz voltou a se dirigir ao presidente Lula com uma publicação na internet. Foi mais um episódio de quebra de protocolos diplomáticos desde o início dessa crise. As declarações do presidente Lula no último domingo na Etiópia tinham um cunho político. Mas ao abordar a tragédia brutal do Holocausto e compará-la à guerra israelense contra o Hamas, o presidente tocou num ponto extremamente sensível para a diplomacia internacional. Foi o estopim da crise. Isso não é uma comparação normal pela sensibilidade que isso desperta e pela gravidade dessa afirmação, porque é uma declaração grave sobre um acontecimento histórico, né, que marcou muito a humanidade. Ainda no domingo, numa rede social, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou as palavras de Lula como vergonhosas e graves. No mesmo dia, a resposta de Israel foi num tom não usual na diplomacia. Numa rede social, o chanceler Israel Katz anunciou que havia convocado o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, para explicações. Mas em vez de ser a portas fechadas num gabinete, Katz marcou a reunião no Memorial do Holocausto. Fez uma reprimenda pública diante da imprensa e falando em hebraico, uma língua que o embaixador não domina. Um constrangimento proposital que incomodou o Itamaraty. O chanceler Katz disse que Lula seria persona non grata em Israel até que pedisse desculpas e se retratasse. O governo brasileiro não respondeu oficialmente, mas chamou o embaixador de volta ao Brasil para consultas. Um claro gesto diplomático que demonstra que as relações entre os países não estão boas. Ontem, outra postagem de Katz de novo saiu da linguagem tradicional da diplomacia. O chanceler usou termos como vergonha, comparação promíscua, delirante, e disse que a declaração de Lula era um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Mais tarde, a conta oficial do Estado de Israel, que é administrada pelo Ministério das Relações Exteriores, chefiado por Katz, respondeu a uma publicação numa rede social que trazia a seguinte pergunta: o que vem à sua mente quando você pensa no Brasil? A resposta do Estado de Israel foi: antes ou depois de Lula negar o Holocausto. No fim do dia, a resposta oficial da diplomacia brasileira também foi num tom muito mais duro do que costumam recomendar os protocolos diplomáticos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou a chamar as manifestações de Israel Katz de mentirosas, que faziam uma cortina de fumaça para desviar a atenção internacional. Hoje, mais uma vez, o ministro das Relações Exteriores de Israel se dirigiu ao presidente Lula numa rede social. Ele publicou um vídeo ao lado de uma brasileira que sobreviveu ao ataque terrorista do Hamas em outubro do ano passado. Rafaela Triestman conta detalhes dos ataques e critica a atuação do governo brasileiro. Em nota, o Palácio do Planalto rebateu.
disse que o Brasil prestou assistência aos brasileiros na região, condenou os ataques do Hamas e ofereceu condolências e os serviços consulares aos brasileiros. O ex-embaixador Rubens Barbosa diz que a maneira como a diplomacia está sendo substituída por postagens agressivas na internet foge à prática. Esse é um caso único que eu me lembro, quer dizer, e reflete as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Quer dizer, a mídia social hoje passou a ser um veículo utilizado por todo mundo, inclusive, no caso do Brasil, não me recordo de nenhuma outra circunstância anterior. Quer dizer, nós estamos vendo troca de notas do ministro do exterior de Israel, do ministro do exterior do Brasil, de outras autoridades, todas tratando de temas muito sensíveis pela rede social e não pelos canais diplomáticos tradicionais. Também hoje o Brasil nomeou o diplomata Fábio Moreira Farias para ser encarregado de negócios do Brasil em Tel Aviv, um cargo de nível hierárquico menor do que o de embaixador. É mais um sinal de que os dois países estão com o diálogo prejudicado. No primeiro dia do encontro do G20 com ministros de Relações Exteriores no Rio, o brasileiro Mauro Vieira criticou o que chamou de paralisia do Conselho de Segurança da ONU em relação aos conflitos. É o maior esquema de segurança montado na cidade desde os Jogos Olímpicos em 2016. 1.200 policiais e militares estão nas ruas para garantir a tranquilidade no primeiro grande evento do G20. 21 chanceleres dos países membros e 9 de países convidados participaram das reuniões. E ainda representantes de 15 organizações internacionais, como a Unesco e a ONU. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, desembarcou hoje no Rio. De manhã, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, teve encontros bilaterais, entre eles com o chanceler russo, Sergei Lavrov, e com o ministro Sameh Shoukry, do Egito, com quem tratou das possibilidades de um cessar-fogo em Gaza para a libertação de reféns do grupo Hamas. Good afternoon. No discurso de abertura, o ministro das Relações Exteriores brasileiro falou sobre as principais pautas do G20 sob a presidência do Brasil: o desenvolvimento sustentável, uma reforma nos organismos de governança e uma aliança global contra a fome e a pobreza. Gostaria de fazer um apelo a todos os senhores para que prestem especial atenção e deem apoio às discussões em curso com o objetivo de lançar uma aliança global contra a fome e a pobreza, uma prioridade-chave da nossa presidência do G20. Mauro Vieira afirmou que o G20 tem um papel cada vez mais importante na busca de soluções para diminuir os conflitos internacionais e criticou a atuação da ONU diante de guerras em curso nesse momento, como a da Ucrânia e a de Israel contra o Hamas. As instituições multilaterais não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como demonstrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança em relação aos conflitos em curso. Esse estado de inação implica diretamente em perdas de vidas inocentes. O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. O encontro com ministros termina amanhã, quando eles vão discutir propostas de reforma da governança global, incluindo mudanças na ONU. Este grupo é hoje, possivelmente, o fórum internacional mais importante, onde países com visões opostas ainda conseguem se sentar à mesa e ter conversas produtivas, sem necessariamente carregar o peso de posições arraigadas e rígidas que têm impedido os avanços em outros fóruns, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Todos os participantes foram convidados para um jantar no Palácio da Cidade, local de trabalho do prefeito do Rio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que o governo concordou em manter a desoneração da folha de pagamento. Um ato em defesa dessa medida reuniu em Brasília parlamentares e representantes de setores da economia.
A manifestação lotou um dos plenários da Câmara dos Deputados. O projeto da desoneração, ela dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. Ela reduz imposto para quem produz, ela é apoiada por empreendedores, mas ela também garante o emprego de quem trabalha. Os sindicatos estiveram no Senado Federal, vocês acompanharam para defender também o projeto. Os empresários trouxeram um levantamento do movimento Desonera Brasil, com dados do Ministério do Trabalho. Ele mostra que de janeiro de 2019 a dezembro do ano passado, o crescimento dos empregos formais nas empresas dos 17 setores foi de quase 18%. Nos outros, sem a desoneração, 13,5%. Fernando Pimentel, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, diz que a falta de uma definição já impede novos investimentos e contratações. Não podemos aceitar esse aumento de imprevisibilidade e aumento de custos nessa etapa do mundo, com tantos desafios que nós temos a vencer. E o maior desafio é gerar qualidade de vida para a sociedade brasileira com empregos dignos e decentes. E isso só se dá através de um trabalho formal. Hoje, as empresas desses setores, que empregam mais de 9 milhões de trabalhadores, podem substituir a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Em dezembro do ano passado, o governo editou uma medida provisória que prevê o retorno, a partir de abril, da cobrança de impostos sobre a folha de pagamento. Isso depois de uma queda de braço com o Congresso. Também no fim do ano passado, deputados e senadores aprovaram mais uma vez e por ampla maioria a prorrogação da medida até 2027. O governo vetou a decisão do Congresso, que em seguida derrubou o veto do governo, garantindo a prorrogação. 2 semanas depois, o governo publicou a medida provisória. Parlamentares e empresários querem que o governo retire a medida provisória e que a desoneração da folha seja discutida num projeto de lei. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, discutiram o que fazer no almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com os líderes do governo, no Senado e no Congresso, os senadores Jacques Wagner e Randolph Rodrigues. No início da noite, Rodrigo Pacheco disse que o governo concorda em manter a desoneração e discutir mudanças num projeto de lei. Em relação à desoneração da folha de pagamento, a construção política está feita no sentido de que eventuais alterações no programa não se darão por medida provisória. O governo já concordou com essa premissa, nós ajustamos isso. E em breve o governo deve anunciar a medida tomada para poder retirar da medida provisória o estabelecimento dessas alterações da desoneração da folha de pagamento. Isso, portanto, serve aos 17 setores no sentido de suas programações e suas previsões, no sentido de que a desoneração da folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão então amadurecidas através de projeto de lei e não por medida provisória. Morreu em São Paulo aos 84 anos o economista Afonso Celso Pastore. Ele foi presidente do Banco Central durante o governo militar de João Figueiredo. Foi também secretário da Fazenda de São Paulo no governo Paulo Maluf. Lecionou em universidades e fundou uma consultoria especializada em análises econômicas. Afonso Celso Pastore estava internado com problemas vasculares. A seguir, o início da Conmebol Libertadores para os clubes brasileiros. E os imigrantes que influenciaram até o sotaque na nossa maior metrópole. Começou a Conmebol Libertadores de 2024 para as equipes brasileiras. Há 5 anos, o troféu da Libertadores caiu nas mãos de conquistadores brasileiros para não sair mais do país. São 5 títulos seguidos de 2019 para cá. Por isso, quando os times brasileiros estreiam, todo mundo presta atenção. O primeiro foi o Bragantino, ontem em Medellín contra o Águilas Douradas da Colômbia pela pré-Libertadores, essa fase de mata-mata anterior a de grupos. Os brasileiros criaram mais chances de gol na partida, tipo nesse chute do Elinho. Os colombianos também tiveram algumas. Mesmo assim, o jogo acabou no empate sem gols. Na terça-feira que vem, os dois times voltam a se enfrentar em Bragança Paulista para decidir quem segue na Libertadores.
Obviamente, empatar sempre é melhor do que perder, mas o único pensamento que tínhamos era vir aqui para poder ganhar o jogo. Caso o Bragantino avance, a pré-Libertadores já pode ter um confronto brasileiro. Para isso, o Botafogo vai precisar passar pelo Aurora da Bolívia. Na quarta-feira que vem, esses dois times vão se enfrentar aqui no estádio Newton Santos. Hoje, a partida será em Cochabamba, 2.550 metros acima do nível do mar. Às vezes as pessoas não acreditam muito nisso, mas é praticamente outro esporte jogar lá. Então você vai ter que ter, além do nível de organização, um entendimento de como rodar bem esse jogo para conseguir, né, fazer uma boa atuação. O time chegou ontem a Cochabamba em busca de mais uma campanha positiva na pré-Libertadores. O Botafogo passou por confrontos assim nas duas últimas participações na competição, em 2014 e 2017. Enquanto Botafogo e Bragantino lutam para chegar à fase de grupos da competição, outros 6 brasileiros já estão lá: Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo. E esses times só vão descobrir os primeiros adversários da Libertadores de 2024 em um sorteio no dia 18 de março, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol no Paraguai. O Globoplay e o GE. Globo vão transmitir Aurora e Botafogo daqui a pouco, às 9h30 da noite. E é de graça, só precisa se cadastrar. A imigração italiana está completando 150 anos. Ela teve influência em muitas cidades brasileiras. E na maior delas, isso fica muito claro até no sotaque. Silvia e Cristiane são descendentes de portugueses, mas o jeitão de falar tem outra influência. Porra, meu! O bairro de origem italiana da Moca é um dos lugares onde a identidade do sotaque paulistano grita, e não apenas com a boca. Essa coisa de gesticular é uma coisa meio engraçada. Ó, tá vendo? Estou gesticulando, é uma coisa involuntária. Na padaria fundada em 1912 pelo bisnono Raffaele, que veio da região de Nápoles, os bisnetos, às vezes sem perceber, preservam expressões vindas de navio pelo Atlântico. Certo, muito obrigado. Muito obrigado. Festo, bom, né? Sotaque, eu diria que é a nossa língua, né? Não é nem um dialeto. É bonito, né? O sotaque italiano, acho que é uma das línguas mais charmosas do mundo, né? E o jeito cantado de falar, caprichando nos N's, é um cartão de visitas. Pão, sardella, licella, já é tudo italiano, né? Então a gente acaba entrando no ritmo, né? Berinjela, todas elas. E desde cedo. Desde cedo, né? Desde piccolino, assim, bambino, né? O início da imigração italiana há 150 anos mudou não só o sotaque, mas a dimensão de São Paulo. Dos imigrantes que chegaram pelo Porto de Santos, 800 mil passaram pela Hospedaria do Brás, hoje o Museu da Imigração. Esse grande primeiro grupo que chega a São Paulo e muda radicalmente a história da cidade. Nossos hábitos culturais e alimentares são ainda muito marcados pela essa tradição italiana vinda, né, para o Brasil desde o século XIX e que ajudou a gente a se redefinir como uma cidade multicultural, uma cidade cosmopolita. Uma amostra dessa herança linguística está aqui no Museu da Língua Portuguesa, que tem uma série de painéis que explicam a origem de palavras italianas usadas no nosso dia a dia. Maestro, banquete, palhaço, tem também aquelas que estão à nossa mesa. Dizem os especialistas que a gente aqui em São Paulo também herdou o hábito de economizar na letra S, quando falamos no plural. O italiano tem uma marcação de plural que não é feita com a letra S no final, e sim você muda a vogal. Então, bambino e bambini, né, os meninos. Tenho saudades dos tempos perdidos. A leitura desse texto do século passado confirma como o italiano foi se incorporando ao português falado na época em São Paulo. Das belas filhas lá do Bortiro. Na padaria dos irmãos Carilo, a prova de que a influência continua. Vê 10 pão, vê 10 canoli, vê um canoli, eles falam às vezes errado também, seria um canolo, né? Mas confunde um pouco. Mas já tá tudo... Já entende, a gente já tá acostumado já. O famoso uma pizza e 2 pastel. Por aí. O Jornal da Globo é depois de Cine BBB. Boa noite. Uma boa noite, até amanhã.